e pedem para destacar este livro aqui, que eu gosto muito desse livro, já divulguei ele aqui. É a Terapia Anti-Queixa. Eu já falei desse livro aqui, é muito interessante, do Roosevelt, né, Tiago. Então, é muito interessante. Eu já presenteei algumas pessoas, algumas gostaram, outras acharam que era uma ofensa, que era uma indireta. Quer dizer, nem todo mundo é imbecil, as pessoas percebem. Então, cuidado para quem você vai dar. Vê se a pessoa está preparada, se ela não vai achar ruim, entendeu? E se ela achar ruim, é porque realmente ela precisa ler o livro. Né? Então, assim, eu gosto muito, porque eu penso, acredito, há um psicanalista que fala muito disso, Jorge Forbes, que o ser humano, com o tempo, acaba se transformando na sua própria queixa. De tanto a gente se queixar, a gente começa a ficar a cara da nossa queixa. As pessoas olham para a gente, elas não precisa nem começar, elas já sabem o que a gente vai falar, do que a gente vai se queixar, como a gente vai se portar, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? Para não se tornar uma pessoa queixosa. E aí a gente faz a ponte com a mensagem do Emmanuel, que foi lida hoje. Eu acho muito interessante, eu sempre presto muita atenção nas mensagens que são lidas aqui antes. E o Emmanuel, nessa mensagem que foi lida, ele usa uma expressão que eu achei bem interessante. Ele fala assim: nós que somos almas em descanso aqui na Terra. É uma coisa assim que ele fala. Olha que curioso. No começo, né? Nós, vê se você acha aí, onde está, Dani, né? A gente está em descanso aqui na Terra. Olha que curioso, por quê? Porque nós estamos sob a proteção da reencarnação. Às vezes, inclusive, a gente reencarna num corpo muito diferente da nossa última encarnação e da nossa aparência espiritual antes de reencarnar, para que a gente fique aqui disfarçado, escondido dos nossos obsessores, para eles não nos acharem aqui. Olha que interessante, né? A hora que a gente vai para o mundo espiritual, aí não tem jeito, porque a vida espiritual nos desnuda. Aqui a gente consegue disfarçar. No momento em que a gente adentra o mundo espiritual, reféns de nossa própria consciência, nós não enganamos nem a nós, nem ao outro. E aí estamos diante de nós mesmos. E esse diante... Achou? Não achou? Brilhamento, elevação. Entretanto, espera aí, gente, que eu acho. Não. Aqui, ó. Não ouvides que além da terra, em cuja protetora vestimenta agora estagias, é isso aqui. Então ele chama a encarnação na terra de uma vestimenta protetora. Então, quando a gente reencarna, o nosso corpo é uma vestimenta protetora. Por isso que a gente não precisa ter medo físico dos espíritos. Às vezes vem gente conversar comigo e fala: eu morro de medo de espírito. Aí eu falo assim: mas o que você acha que ele pode fazer? Não sei. Fiquem tranquilos, os espíritos não podem te jogar um copo, eles não podem te... Né, a não ser que você seja médium de efeito sísmico, mas provavelmente, se você for, nos procure que a gente organize umas sessões bacanas para fotografar, né, e etc. Caso contrário, fique tranquilo, ele só quer te assustar mesmo, né? E ele sabe que você tem medo. Por isso que, né, ele te atormenta, às vezes médiuns em desequilíbrio, etc. Mas eles não podem, porque nós estamos na vestimenta
protetora da reencarnação. Enquanto a gente está reencarnado, a gente está protegido deles. O pior que eles nos fazem, e aí é que está o grande problema, são as sugestões mentais, né, que são os pensamentos intrusivos, que na maior parte das vezes nós criamos a sintonia, eles aproveitam. Por isso que a gente nunca sabe onde termina o que é nosso e onde começa o que é sugestão espiritual. A gente nunca sabe onde termina o que é imperfeição nossa, mesmo obsessão nossa, ideias fixas de nossa parte, né? E onde termina a nossa parte, começam as sugestões dos espíritos, né? Até médiums iniciantes, e às vezes alguns experientes, na hora das comunicações mediúnicas, ficam em dúvida se aquilo é uma fala do espírito ou é da mente dele, se é uma criação mental. É muito comum, porque é muito tênue, né? Essa comunhão de pensamentos, de vibrações, ela é muito tênue, né? Então está aí, terapia anti-queixa, e vamos começar o nosso estudo aqui do Livro dos Espíritos. Só lembrando que domingo que vem é o último domingo antes do Natal, e teremos a visita do Sérgio Santos, de Uberaba, com a Marlene, sua esposa, que vai cantar aqui para a gente, vai ter música, vai ser uma noite de música, de arte, que nós vamos fazer aqui na comemoração do Natal de Jesus. Então todos estão convidados para estar conosco aqui no próximo domingo também, tá bom? O Sérgio é uma figura ímpar, é um menestrel do Evangelho, há quase 30 anos aí, trabalhou com Chico Xavier lá em Uberaba, trabalha com Carlos Bacelli, viaja o Brasil inteiro levando a mensagem espírita cristã, evangélica, através da música, canta bem, tem uma voz bonita, toca violão, é uma figura simpática, iluminada. É sempre muita alegria recebê-lo aqui. Nos nossos últimos encontros, nós estamos trabalhando Lei de Justiça, Amor e Caridade, estamos basicamente falando, por enquanto, da justiça. E falamos, né, nos nossos últimos encontros, que, de acordo com os espíritos, nós, desde sempre, temos um sentimento de justiça, mas não temos um conhecimento de justiça. É o desenvolvimento moral e intelectual que vai fazer com que isso, que é imanente em nós, que é o sentimento de justiça, passe a ser realmente justiça. Há um desafio, há um abismo fundamental na realização da justiça, porque nós esbarramos na dificuldade de conhecer realmente o outro na sua subjetividade e, portanto, na sua dimensão mais complexa, né? Qual é o único jeito de nós termos acesso àquilo que o outro sente e pensa? Através da linguagem. Então, as pessoas dizem o que elas pensam, o que elas sentem, elas se comportam, né? Então, às vezes, se uma pessoa, por exemplo, né, começa a chorar, eu sei que tem alguma coisa acontecendo ali no seu afeto, né? Mas se eu descubro depois que é um ator que consegue chorar, né, sem ter necessariamente um afeto, eu já estou diante de uma situação difícil, né? Aquilo parece ser, mas não é um ator, uma atriz. Eu posso estar diante de uma pessoa que tem um problema. Eu conheci uma senhora esses tempos atrás, tem um problema na produção aqui de lágrima. Ela até teve que fazer a cirurgia porque ela chora sem parar, e não tem nada a ver, é uma questão fisiológica. Eu estou achando que a pessoa está muito emocionada e ela só tem um problema, né, na produção de lágrima, etc. Então, assim, até aquilo que pode revelar, pode não ser aquilo que a gente acha que é. Podemos ir mais além. As palavras, em inúmeras situações, elas ocultam mais do que revelam. Então, muitas vezes, a gente, inclusive, se preocupa em dizer coisas, até antes,
para que a pessoa com a qual a gente está se comunicando não chegue a perceber o que nós estamos sentindo. Então, as palavras, elas também ocultam, elas também dissimulam. Então, quando a gente fala de linguagem, vamos entender que linguagem é toda forma de comunicação, não só a palavra, né? Linguagem pode ser a música, o gesto, a posição do corpo, a entonação, não é? Tudo é linguagem. Na medicina, por exemplo, se estuda semiologia. O que é a semiologia? A linguagem do corpo. Muito importante o domínio da semiologia para o trabalho clínico do diagnóstico. Eu olho alguém e vejo a cor da pessoa, né? Eu vejo o aspecto dela. Eu peço para ela abrir a boca, eu olho a língua dela, um médico, né? Ele vai tirar a pressão, ele vai, né, ver o batimento cardíaco, ele vai, né, são sinais, são a linguagem do corpo que podem indicar a presença de uma anomalia, de uma situação anômala, de uma situação atípica, que vai favorecer um dado diagnóstico. Então, nosso corpo fala também. Há, né, elementos da nossa linguagem que nós conseguimos controlar, outros nós não conseguimos controlar, né? E há, naturalmente, aqueles que passam pelo intelecto, como, por exemplo, a produção de música, a produção de palavras, que podem ser em idiomas muito diferentes também, né? Há casos, há um diretor de cinema alemão, o Werner Herzog, que ele filmou uma história muito interessante há muitos anos, isso há quase 40 anos. Aliás, é um filme cujo título já é muito curioso, né? O título do filme é Aonde Sonham as Formigas Verdes. Vocês vão falar, esse cara usava drogas? Acho que sim. Dizem que sim. Mas assim, a ideia é a seguinte, ele vai pesquisar uma comunidade lá na Austrália, e são aborígenes, etc., e ele vai acompanhar o caso de uma indústria que vai construir um supermercado num local sagrado deles. E ele descobre que os homens daquela tribo, etc., têm um ritual que eles, depois de se alimentar, eles sentam em torno da árvore e, segundo a tradição deles, para que eles tenham filhos, eles precisam sonhar os filhos. Então, se eles sonham os filhos, e aí o verbo sonhar passa a ser verbo transitivo direto, sonhar alguma coisa. Se eles sonham os filhos, eles acreditavam que aqueles filhos viriam a nascer. Então, todos os homens sentam ali para sonhar os filhos. Bom, por que onde sonham as formigas verdes? Porque o nome em inglês dessa tribo significava formigas verdes. Era o nome dessa tribo, a tribo dos formigas verdes. Bom, e aí a indústria derruba aquela árvore e constrói o supermercado. Ocorre que, como o supermercado é um lugar público em qualquer um pode entrar, esses membros da tribo, depois do supermercado pronto, guardaram exatamente onde era a árvore e iam toda a tarde sentar no supermercado. Porque eles achavam que não adiantou cortar a árvore, eles acreditavam que a energia daquela árvore permaneceria ali pela eternidade para eles. Então, também não adiantou cortar a árvore. Aí tem um processo, aqui chegamos à justiça, uma questão judicial, e aí eles precisavam de alguém que soubesse explicar para as autoridades o significado daquele ritual. E aí eles acham. Só que quando eles acham a pessoa, eles descobrem que essa pessoa é o último ser humano que fala aquele idioma. Então, é muito curioso, porque ele começa a falar, há uma comoção geral, porque ninguém ali, nem as pessoas da tribo vizinha, conseguem, e ele fala com emoção, todo mundo percebe que ele está dizendo algo que é muito importante, mas já não havia ninguém no planeta capaz de traduzir o que ele estava dizendo. Então, vejam que curioso a questão da linguagem, né?
o significado que a gente imprime e atribui às palavras. Por exemplo, é uma coisa que eu sempre tive muita dificuldade. Quando nós desencarnamos, porque todo mundo, né, em geral, principalmente, é muito comum espírita dizer assim, eu acho que eu fui um duque na França, do século XVIII, né, tal. Eu fui um barão, né, porque a gente gosta de ser coisa importante, né. Olha, eu sofro demais, porque até quando a gente se ferra na questão afetiva, é assim, ó, eu não encontro ninguém assim, não encontro um amor, porque eu já fui muito bonito no passado. E aí as pessoas sofriam muito comigo. Isso é consolador de um tanto, né? Porque eu dou um jeito de me, né? Tudo bem, eu não era essa coisa estranha, eu era, né? A gente gosta de ser alguma coisa. Mas aí quando a gente desencarna, e aí, né? Eu vou ficar falando português até quando? Porque se eu falei francês nas outras encarnações, como que fica isso, né? Aquela questão do espírito do filósofo francês que dá comunicação num centro espírita e aí o médium recebe em português, mas como que é isso? O espírito da França agora fala português, né? E realmente é uma questão, né, que se deve pensar, porque muito provavelmente há no mundo dos espíritos dimensões de linguagem que estão muito acima dos idiomas. Ou seja, é possível aos espíritos, né, transcendendo, portanto, as questões materiais, que eles disponham de instrumentos de comunicação ligados aos afetos, aos seus pensamentos, que vão muito além das questões idiomáticas. Eu estou dizendo tudo isso para falar do seguinte: toda justiça da terra depende da linguagem. Aliás, no direito, há um princípio geral do direito que diz: o que não está nos autos, não está na vida. O que são os autos? Aquilo que os advogados, os promotores, as pessoas envolvidas num dado processo, escreveram, juntaram, alegaram, argumentaram, né? E não só nas instâncias judiciárias, estatais, etc., mas na realização da justiça no nosso dia a dia. E eu volto a uma questão que a gente já falou aqui, que é o de nós termos que ser justos na nossa vida diária, né? Então, até o que a gente sente passa por uma questão de justiça e pelos nossos sentimentos, pelo nosso conhecimento de mundo, né? Então, se alguém, por exemplo, vamos usar nossa brincadeira aqui, né, do início. De repente, eu dou esse livro para alguém, né? A pessoa pode achar que eu estou sendo indelicado. Nossa, será que ele acha que eu me queixo demais, né? E pode ser que eu tenha dado, porque eu gostei muito do livro, queria compartilhar com ela, e não é isso. Mas eu posso falar isso. Dizer, olha, você se ofendeu à toa, não foi por isso, olha, eu estou te dando porque eu gostei muito do livro e quero compartilhar. Ela pode acreditar nisso ou não. Ou seja, e eu posso, aí ela pode acreditar ou não, e eu também posso estar dizendo a verdade ou não. Então a realização da justiça na terra é uma quimera, é uma busca inatingível. Nós nunca vamos realmente saber se estamos realmente sendo justos ou injustos, em que terreno estamos pisando, com quem estamos lidando, se estamos sendo convincentes ou não, se o outro está nos entendendo ou não, né? E aí, provavelmente, alguém perguntará, bom, e aí? O que vamos fazer, né, nesse cenário todo? O que sobra? O que dá para fazer? Bom, dá para a gente tentar antecipar um pouco a nossa experiência espiritual. Ora, se lá no mundo dos espíritos nós, né, vamos estar sujeitos a uma dimensão de transparência,
quanto mais a gente conseguir ser transparente, né, no mundo, melhor. Levando-se em conta que essa transparência tem sempre que ser azeitada pela compaixão. O que quer dizer isso? Uma transparência azeitada pela compaixão. Nem sempre se diz tudo o que pensa, nem sempre se diz a verdade. A verdade, ela é uma substância preciosa demais para ser gasta o tempo todo. Então, inclusive, nessa questão da queixa, né? Eu posso não estar me sentindo bem, né? Mas se eu estou perto de pessoas que não vão resolver a minha situação, e se eu ficar me queixando, né, eu vou criar uma situação desagradável, eu posso mentir a favor do bem. Então, assim, você está bem? Graças a Deus, estou indo. Está tudo bem. Por quê? Porque se eu estiver mal, eu vou falar para quem pode me ajudar. Eu não vou ficar espalhando, né, queixas por aí. Né? Eu me lembro de uma historinha do Chico. Né? O Chico foi jantar na casa de uma senhora muito pobre, preparou um jantar, uma sopa para ele, que ela fez com todo carinho. A hora que ele foi comer a sopa, tinha uma barata na sopa. Né? E ele conta que o prazer, a alegria que aquela senhora fez aquela sopa foram tão grandes que ele pediu para o Emmanuel protegê-lo e mandou a barata para dentro. E provavelmente a senhora gostou da sopa, estava uma beleza, estava maravilhosa. Vocês já imaginaram o constrangimento da pessoa? Esses dias eu fui, era um almoço na casa de um amigo, e ele chamou uma pessoa muito, muito importante, tal, que estava, né, à mesa, e ele teve o azar que por 2 vezes ele derrubou o vinho numa roupa branca do convidado. E aquilo foi, né, porque derrubou a primeira vez. Aí ele esbarrou a segunda vez e banhou o sujeito. Eu, dentro de mim, falei assim, pensei, ele vai morrer agora. Eu vou presenciar, né, um crime aqui. E, curiosamente, a vítima, de uma forma muito elegante, virou e falou assim, não se preocupe, eu estou adorando esse almoço, isso não é nada, eu só acho que tem uma câmera escondida, isso aqui é uma pegadinha. Você está me testando. Todo mundo riu, ele continuou comendo, bebendo, foi uma alegria. Eu rezei para que não derrubasse uma terceira vez. Né? Mas, de qualquer maneira, é assim, pode ser que por dentro ele estivesse assim, meu Deus, a roupa que eu mais gosto, esse cara está de brincadeira comigo, mas ele foi de uma, né? Porque realmente não foi por querer, foi um descuido. Mas já imaginaram o constrangimento? A pessoa ia ficar tão sem graça, ela ia ficar tão, né? Então, quando eu falo assim, a verdade, ela tem que ser azeitada pela compaixão, pela misericórdia, né? Pela caridade. Então, a gente vai visitar uma pessoa, a gente está vendo que a pessoa está mal, está abatida, né? A gente não vai falar, olha meu filho, você está horrível. Olha, eu sabia que você estava doente, mas você está péssimo, né? Então a gente, né? Às vezes até o enfermo fala assim, você viu como eu estou bem? Você fala, você está ótimo, que maravilha. É mentira, mas é a caridade, a compaixão que está ali presente, né? Então há situações e há situações. A gente precisa saber onde, né, a gente pode ser totalmente transparente e onde não pode ser totalmente transparente, né? E aí nós vamos estar sempre frente a frente com essa coisa estranha que ninguém consegue explicar muito bem,
e que, curiosamente, os espíritos dizem que é o prumo, que é o ponto de equilíbrio, que é a voz que vai dizer se a gente está andando bem ou não. O nome dessa coisinha é consciência. Então, a consciência, segundo os espíritos, é essa coisa, né, essa experiência, né, que está em nós como uma assinatura do Criador na criatura. Né? Então, se a gente quiser saber o que devemos fazer, nós devemos consultar a nossa consciência. Se nós estamos agindo contrários à nossa consciência, isso provavelmente nos trará um preço muito difícil. Se nós estamos agindo de acordo com a nossa consciência, provavelmente nós estamos andando muito bem, o que não quer dizer que a gente esteja acertando. E aí eu volto a um depoimento do Chico, por orientação do Emmanuel. O Chico disse assim, que o Emmanuel costumava dizer que quando nós erramos e caímos pelo nosso coração, automaticamente a misericórdia divina age a nosso favor. Mas quando nós agimos sabendo que estamos fazendo mal e que estamos lesando alguém, nós estamos construindo resgates muito dolorosos. Então, quando a gente age segundo a nossa consciência e acreditando que estamos fazendo o melhor, quer dizer, nós estamos, embora possa não ser o melhor, né, quando a gente tem bons propósitos, ainda que a gente erre, né, isso é automaticamente levado em conta, considerado, né, no cômputo da justiça divina. Agora, quando a gente sabe que está errando, maquina aquilo, quando a gente, né, constrói, né, o mal, etc., nós realmente vamos estar construindo resgates muito dolorosos. Então, nós terminamos, né, nossa análise hoje aqui, dessa questão 874, 875, são as questões pertinentes ao conteúdo da nossa fala hoje, lembrando sempre que por trás de todo o conteúdo espírita da justiça divina, há uma página do Evangelho que, na verdade, é assim a constituição espiritual da justiça divina, que é o chamado Sermão das Bem-aventuranças. Então, Jesus, lá no monte, quando ele, né, nos traz o Sermão das Bem-aventuranças, na verdade o que ele está propondo é um tratado da justiça divina segundo o cristianismo, segundo a doutrina, né, de Jesus, segundo o Evangelho, em que todo o bem que fizermos aqui, nós seremos naturalmente recompensados pela nossa consciência no mundo espiritual. Aqui é o mundo, naturalmente, das causas, né, que serão projetadas em efeitos nas nossas próximas encarnações. Mas é importante lembrar que a nossa natureza não é material. Nós somos seres espirituais em estágio passageiro pelo planeta Terra. Nós não estamos destinados a viver sob o pesado fardo da matéria. Né? Viver não é fácil, é difícil. Estamos sujeitos o tempo todo às intempéries da encarnação. Nosso corpo frágil, as doenças, os acidentes, as perdas, a morte física, a ingratidão, as guerras, a violência, a pobreza, a miséria, as injustiças sociais. Isso tudo é da natureza do mundo físico. Nós estamos destinados a um mundo de bem-aventuranças. Nós estagiamos aqui para viver a eternidade num mundo leve, em que a gente não precisa de corpo mais, em que sejamos consciência pura, orbitando pelo espaço, viajantes eternos pelo espaço infinito, iluminados pelo amor
e pela bem-querença. Se a gente não conseguir amar, no sentido mais profundo da expressão, pelo menos que a gente consiga querer bem o outro, que a gente consiga não fazer o mal para o outro, que a gente consiga pensar o bem, viver o bem, sentir o bem, né? Falar coisas boas e perfumar o mundo com um pouco de nossa espiritualidade, pelo menos de nossos bons objetivos. Que Jesus nos abençoe e nos proteja.